do curso, né, de medicina veterinária. E eu acabei mudando para me mudando, né, para um país onde o gato já passou o número de cachorro há muito tempo, né? Eu me mudei para a Suíça. E lá na clínica que eu cheguei para trabalhar, então, como veterinária, eu comecei a notar que vinha muito gato, que vinha muito gato, muito gato. Eu falei, meu Deus do céu, né? Onde estão os cachorros dessa clínica? E, na verdade, é um país onde o felino, então, é muito atendido já lá. E foi aí que eu comecei a ter a rotina, né? Todos os dias com muito gato, muito gato. Eu tinha até me mudado pensando em fazer especialização em cirurgia, mas quando eu comecei a atender os gatos, a paixão foi imediata. A medicina felina é muito desafiadora, é muito bonita, e eu acabei me apaixonando por essa área e nunca mais saí. Uhum. E conforme a doutora foi estudando, quais as principais diferenças que você foi percebendo no atendimento de gatos em relação até um cachorro de pequeno porte, por exemplo, porque eu acredito que a gente acredita que muitas vezes, né, pode pensar que é parecido ali pelo Sim, porte. Como é que é sim. mais ou menos essa diferença, doutora? Exatamente. Olha, é, existem os animais de estimação, né? A gente chama de pet. E o gato, ele é um animal de estimação. Então, ele é um pet do qual hoje a gente tem o gatinho dentro de casa. É um animal, né, que faz parte da família, dorme na cama com a gente, faz parte, né, da rotina de casa. Porém, e esse lugar, né, sempre foi do cachorro. O cachorro sempre foi o melhor amigo do homem, sempre fez parte da família, um fiel escudeiro, né? Então, assim, até hoje a gente tem o cão nessa posição. Porém, o gato devagarzinho foi encontrando também, né, essa posição, e hoje a gente tem um gato muito diferente que a gente tinha o gato, né, de 15, 20 anos atrás, até pouco tempo atrás, mas um gato de 20 anos atrás era um gato que vivia com livre acesso à rua, por exemplo, era um gato que vinha à noite em casa para comer, um gato que a gente não levava ao veterinário, então muito a gente às vezes não fazia os check-ups, as vacinas, né, nesses gatos, então eles estavam um pouco distantes dessa posição de pet. E com o chegar do gato, né, nessa posição de pet, de membro da família, ficar dentro de casa, gatos confinados hoje, né, que vivem em apartamento, não têm acesso à rua, até em casa também que não tem acesso à rua, esses gatos estão visitando muito mais o veterinário. E o veterinário que atende cão e gato, ele precisa estar preparado e ciente que são duas espécies completamente diferentes. Então, o gato é da espécie felina e vai ter particularidades felinas das quais o cão não apresenta e vice-versa. Então, a gente partindo de uma simples afirmação de que são duas espécies diferentes, eles vão compartilhar de maneira social do mesmo espaço agora, porque o gato chegou nesse espaço bastante social, como o cão, né, de melhor amigo, de membro da família, porém, eles não partilham da mesma espécie e dos mesmos cuidados veterinários. Então, é por isso que a gente não pode dizer que o gato é um cão pequeno, porque é completamente uma outra espécie e tem as suas particularidades. Mas isso do gatinho chegar, né, e estar junto com o cão, né, no mesmo nível, né, de plano social de pet, isso é uma coisa atual agora. Uhum. E os gatinhos ainda chegam muito estressados na clínica, doutora? Eu vou falar por mim, pessoal. Eu tenho uma gatinha fera, a Luísa. Ela é, assim, realmente. Eu sou uma das que evita até uma consulta de mais rotina, porque gera muito estresse para ela.
Então, Exato. agora eu não sei, assim, a doutora pode dizer melhor, né? Desde quanto tempo, assim, já existe realmente uma preocupação com um ambiente mais adequado de atendimento para o gato, né? Então, vai ter uma orientação de como o tutor deve conduzir esse gatinho já no dia da consulta, como que é a Uhum. chegada, a gente tem um ambiente separado para ele, a consulta a veterinária já chega e pega o gato, ou precisa dar um tempo para ele se adaptar ao ambiente. Queria que a doutora comentasse um pouquinho sobre esse diferencial que os tutores, assim, que se tiverem uma gatinha fera como eu em casa, podia estar mais atento para poder ter um cuidado mais de perto do veterinário. Exato. Perfeito. É uma super boa pergunta, né? Porque todo tutor de gato vai realmente ter como preocupação inicial, né, quando precisa levar o seu gatinho à clínica, o estresse, porque o gato ele realmente é um bicho estressado. O cão, de uma maneira social, ele gosta de sair passear, né? Ele é social, ele encontra outros cães, ele fica, né, excitado, ele fica feliz. Mas o gato não é assim, foi como a gente falou, né, anteriormente, é uma outra espécie. E o gato tem as suas particularidades mesmo de se estressar em alguns gatilhos. Então, um dos gatilhos pode ser, sim, uma viagem de carro, certo? Então, mas mesmo o gato estando na possibilidade, né, do estresse numa viagem de carro para ir ao veterinário, se faz necessário a ida ao veterinário, né? Então, para que a gente tenha uma medicina preventiva, para que a gente possa seguir, né, com protocolos de imunização contra as enfermidades. Eu acredito que a gente, hoje, com os protocolos, né, e com a ideia do atendimento cat-friendly, a gente consegue trazer muito mais para perto o tutor do gatinho, porque as experiências começam a ser melhores. Né? Então, experiências do passado, onde a gente não tinha o manejo cat-friendly, onde a gente tinha o gato que saía de casa estressado, estressava na clínica e voltava estressado para casa. Hoje a gente já tem protocolos e a gente já tem meios de fazer com que esses gatos não saiam de casa tão estressados, façam uma viagem tranquila, façam um atendimento mais tranquilo e que voltem para casa com uma experiência não traumática. Isso faz também com que o tutor não tenha ele também uma experiência traumática, porque muitas vezes que o gato tem uma experiência traumática, traumatiza até o próprio tutor, e aí a sua próxima ida ao veterinário já não fica para o ano que vem, já pensa, ai meu Deus, nossa, eu só vou ao veterinário quando realmente eu precisar. E aí a gente perde na medicina preventiva. Então, existem sim técnicas e existem desde dicas, né, que a gente dá e até técnicas mesmo protocolares liberadas pela Associação Americana Felina, né, que conduz aí o manejo cat friendly, para que a gente oriente o tutor e que essa experiência não seja algo desagradável nem para o felino, nem para o tutor, que sofre também. Uhum. Dessas dicas, desse protocolo, tem algumas que a doutora pode passar aqui para quem está acompanhando a gente? Claro, Aquelas claro, claro dicas que de sim. ouro, né? Dicas de ouro, claro que sim. Em primeiro lugar, né, a medicina de prevenção, ela é importante, portanto, vamos falar de um gatinho que está bem em casa, certo? Então, um gatinho, por exemplo, que vai fazer uma vacina. Um gato jovem, ou até mesmo um gato velhinho, não importa agora tanto a idade. Esse gatinho é importante que ele não tenha medo do seu transporte, né? Então, assim, pensa que é como uma pessoa que tem medo de voar de avião. Então, ele não pode ter realmente medo da sua caixa de transporte. A caixa de transporte não pode significar para ele uma paura, um medo, uma angústia. Então, a caixa de transporte deve estar sempre disposta em casa, de maneira confortável para esse gatinho. Um cobertor ali dentro, que ele receba até uma pequena refeição, como um petisco, alguma coisa nesse sentido, para que ele se familiarize com a caixa, para que a caixa não seja o portal para, né, as coisas ruins que vêm por aí. Então, deixe sempre a caixinha, não vai deixar ela lá em cima do guarda-roupa e só tirar quando o gato vai tomar a picada da vacina.
então deixa ela sempre por ali. Assim a gente vai minimizar o estresse e a ansiedade de estar dentro da caixa. A gente já começa por aí, certo? Então, sempre viajar com a caixa em segurança. Caixas rígidas são importantes porque a gente consegue laçar elas no cinto de segurança e esses gatos viajam bem seguros ali. Manter dentro também da caixa de segurança uma superfície que vai absorver qualquer urina, ou então às vezes escapa um vômito com o chacoalhar do carro. E aí, se a superfície não absorve, por exemplo, um xixi que escapou por conta do nervoso ali, esse gato vai ficar todo úmido e ele vai ficar muito chateado de voltar para casa e ter que se limpar toda aquela urina. Então, vamos sempre um tapetinho higiênico, ou então uma toalha bem grossa, para que possa fazer absorção. E, claro, uma troca para volta, porque vai que faz o xixizinho, tem uma troca para volta. Durante a viagem, caso o gato mie muito, né, ele está se comunicando com você mesmo. Quanto mais a gente fala com o gatinho, mais a gente faz o reforço positivo para que ele mie ainda mais. Então, muitas vezes a gente, né, fica nervoso e fala, calma, já estamos chegando, calma, já está chegando, e o gato mia cada vez mais. Nesse momento, existem hoje nos celulares aplicativos com sons que tranquilizam os gatos. Então, existem aplicativos como o Cat Relax, ele tem sonzinhos que você pode ligar no Bluetooth do carro, ou então até mesmo colocar o celular ali pertinho dele, e esses sons podem ir acalmando o gato. Então, o gato vai fazer essa tranquilização com os sons. Existe até no Spotify uma lista que se chama David Teie, que T-E-I-E, são sons também da natureza que um estudo fez, compilou esses sons e acaba parecendo uma musiquinha, mas para o gato ele vai ter som de passarinho, de cachoeira, de árvores ao vento, de outros gatos ronronando, então são sons que podem relaxar o gato durante o percurso até na clínica. Vale bastante a pena. E aí, chegando aqui na clínica, né? Chegando na clínica, tirar o gato em segurança. A clínica, geralmente as clínicas cat friendly, que são certificadas, elas vão ter uma recepção separada para os gatos. Então, os gatos não ficam em contato com cães, porque são duas espécies, como eu falei, diferentes. E muitas vezes os gatos podem ter medo dos cães e isso vai estressá-los ainda mais até chegar na hora da consulta. Também usar feromônios felinos para a viagem, espirrando e borrifando esses feromônios um pouquinho antes dos gatos entrarem na caixa de transporte, vale muito a pena, porque os feromônios são moléculas que vão acionar um sistema nervoso, né, lá no sistema límbico, uma sensação de bem-estar e de segurança para esses gatos. Bom, e chegando no veterinário, claro, se é um veterinário cat-friendly, né, que tem aí todos os protocolos de manejo cat-friendly, ele será recebido com tranquilidade. Se ele estiver miando muito, a caixinha pode ser coberta, porque menos atividade visual para esse gato é melhor, ele fica mais tranquilo, e aguardar, então, para ser atendido. Já na consulta, o veterinário que está certificado, né, com as técnicas cat-friendly vai sempre trabalhar de uma maneira muito tranquila, com a voz mais baixa, com movimentos também de gesticulação não tão fortes para não assustar o gato. E a gente pode, inicialmente, como você falou, né, abrir a caixinha do gatinho em uma sala segura, onde a gente vai ter, aqui na MedCat, a gente tem uma plaquinha que diz gato solto na sala. Então, as pessoas sabem que aquele gatinho está solto por ali, então quem vai precisar entrar na sala durante, né, o momento da consulta, abre a porta com delicadeza, com gentileza, devagar, né, para o gato não escapar. Então, são pequenos detalhes que o veterinário pode lançar mão para ter uma consulta mais tranquila. Então, esse gatinho pode ser solto na sala, porque ela está segura, certo? E explorar um pouquinho, se ele quiser. Então, aquela coisa de chacoalhar o gato, né, tirar o gato de dentro da caixinha, não precisa ser feito. A gente pode abrir a portinha
esperar que ele fique curioso. E, enquanto isso, o veterinário vai fazendo a sua anamnese, contando, perguntando para o tutor, né, que ele conte o que está acontecendo, se tem alguma queixa principal importante, ou se realmente é um protocolo de imunização, como que estão, então, como que está esse gatinho em casa. E esse gatinho vai também escutando a voz do veterinário, se familiarizando com o ambiente. Ele vai sentindo os cheiros, ele vai sentindo os feromônios, identificando quais foram os últimos gatos que passaram por aqui, e com isso ele vai se soltando um pouquinho mais. E claro, depois a avaliação física também é sempre com muita gentileza, também movimentos muito tranquilos para o gato. A gente tem algumas técnicas também de como fazer o manuseio do gato para que ele não se sinta preso, né, e dominado ali por um ser que é muito maior do que ele, né, que somos nós somos grandes perto de um gatinho de 3, 4 quilos muitas vezes, certo? Então, são técnicas que a gente pode lançar mão de oferecer para o gato uma sensação de segurança, né? E de não enfrentamento. Então, muitas vezes, o veterinário pode começar a fazer uma avaliação física, da qual ele já coloca naquele momento um enfrentamento, né, com aquele gato que já arranhou fulano, já mordeu ciclano, e a gente já vem armado com aquilo. É baixar um pouco a guarda e deixar o gato mostrar, né, a personalidade dele, e conforme a personalidade do gato, a gente vai agir até o limite desse felino, ou a gente vai lançar mão de outras técnicas, mas sempre respeitando aí o limite de aceitação de manipulação do gato. Uhum. Nossa, excelente. Pessoal, bom, eu já estou com várias dúvidas brotando aqui. Quem tiver mais dúvidas também, vamos aproveitar que a doutora Cíntia... Ó, a Ana do Abu, ela comentou que eles estão morando agora no Canadá, né? Ela comentou assim, a gente fez todo um preparo antes da nossa viagem de avião, quando nós mudamos de país. Então, se existe todo um preparo da ida de casa até o veterinário para mudar de país, então... Imagina. Não sei, avião, a doutora, assim, mesmo que fuja um pouquinho assim do assunto da clínica, mas teria, assim, alguma outra coisa específica, assim, para viagens mais longas, no caso, de avião também, doutora? Sim. Para ele aguentar, né, o tempo de viagem, enfim. Isso, Bom, além das dicas da caixa, dos feromônios, né? Às vezes uma peça de roupa com o cheiro do tutor vale muito a pena, né? Então, por exemplo, uma camiseta que foi usada e não foi lavada. Às vezes eu falo para os meus tutores mandarem, quando eles vêm para cá, na clínica, com, às vezes, uma fronha do travesseiro, né? Que dormiu na noite anterior. Isso vale bastante a pena para que tenha o cheiro do tutor e também traga confiança para o gatinho. Agora, para viagens de longa distância, né, voos aí como 10, 12 horas, esses gatos, infelizmente, têm que voar dentro da caixa. É uma normatização das aeronaves, né, e das linhas aéreas, que eles não podem sair de jeito nenhum de dentro da caixinha. Então, a gente busca fazer caixas confortáveis para esses gatos. Elas são maleáveis, né? Então, a gente vai ter caixas que precisam ser encaixadas no banco da frente e também, ou então, às vezes até no compartimento de bagagem de mão, mas, infelizmente, a gente não tem como mudar a regulamentação das linhas aéreas. Então, a gente acaba obedecendo até mesmo a medida das caixinhas. Agora, claro, as refeições, a gente pede para não fazer refeição muito, por exemplo, uma refeição sólida, né, de ração seca, muito grande antes da viagem, porque eles podem vomitar e com o vômito ficarem mais nauseados ainda. Oferecer água, né, bastante líquido para o gatinho, então isso sim, antes da viagem, isso é interessante. E infelizmente, assim, voo de avião, para quem já voou, né, sabe que é bem desgastante para o gato, porque é um lugar que não pode sair ali, né? Mas vale as outras as dicas dos caixinhos, né? O sonoro,
o olfativo, o feromônio, então essas dicas estão valendo. Doutora, o feromônio, ele funciona só no dia, então hoje eu tenho uma consulta, eu já posso borrifar ou deixar o feromônio por ali, ou é uma coisa que precisa ser uma semana? Quanto tempo, mais ou menos? Boa pergunta. O feromônio, ele pode fazer parte da rotina do gato, né? Então, ele é muito bom, ele é muito bem-vindo. Então, a gente vai ter algumas apresentações do feromônio e uma delas é o difusor. Então, no difusor, como aqueles difusores que a gente tem, né, de mata-mosquito e tal, a gente coloca o difusor na parede, no aparelhinho, ele vai ali na tomada, e partículas de feromônio serão liberadas 24 horas ali naquele ambiente. E é excelente, porque isso fica trazendo uma sensação de segurança e bem-estar para o gato durante 24 horas. Também existe a forma de spray do difusor, do feromônio. Ele pode ser aplicado em mantas, até mesmo na caixinha de spray, lembrando que ele é um feromônio de superfície. Os feromônios de spray, eles não são feromônios para que a gente passe nas mãos e cuide dos gatinhos. Então, isso é uma coisa que todo mundo erra muito, né? De falar, eu vou atender um gatinho, vou fazer o quê? Vou passar o feromônio na mão e vou ali, né? Ou então, às vezes, em mim, no jaleco. Esse feromônio é um feromônio de superfície inanimada. Então, a gente não deve aplicar nas nossas mãos. Isso confunde um pouco o gato. Então, a gente vai aplicar na caixinha, na manta, pode ser aplicado até na bancada, na balança aqui do consultório, e essas partículas vão ficar por algum tempo, né? Porque elas têm uma meia-vida, né? Então, aí por umas 4 horas, mais ou menos, e depois esse spray deve ser novamente borrifado. Lembrando que a gente tem que borrifar o spray por pelo menos uns 15 minutos antes de colocar o gatinho em contato com essa superfície ou com esse ambiente que foi borrifado, porque no veículo do spray tem álcool, que é aversivo ao gato. Então, ele pode ficar confuso no momento de você espirrar bem no momento e já colocar o gato, ele vai sentir o cheiro do álcool e vai fazer a apreensão das partículas por um outro órgão que se chama vomeronasal, e ele fica um pouco confuso, porque o cheiro do álcool é aversivo ao gato. Então, 15 minutinhos antes, aplica, né, borrifa o sprayzinho ali na caixa, na mantinha, ou então na superfície que você deseja, e aí depois expõe o gatinho a esse ambiente. Entendi. Nossa, importante mesmo essa dica, de não passar em si mesmo nem nas mãos, né? Exatamente. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nossa, foram 14 horas de voo do Abu. Pessoal que tiver dúvida sobre quiser dicas de viagem do avião, pode perguntar para o Abu também. E realmente eu vi que o Abu não bebeu, não comeu, eles realmente não bebem, não comem, por isso que eu digo que às vezes tem gente que quer levar comida, né? Quer levar. E eu falo, olha, ele não vai se interessar, porque o nível de estresse realmente está alto. Então, vale a pena a gente lançar a mão dessas outras dicas, né? Dessas outras particularidades, né? Que são o olfato, o feromônio, o conforto, né? E depois aí chegando em casa, aí vai comer, vai beber, né? Aí fica mais tranquilo. E, doutora, a gente está falando bastante, assim, usando bastante o termo cat friendly, né? E não é só um nome bonitinho, né? A doutora está comentando que existe aí uma certificação, é isso? Então, não é qualquer, eu vou tratar melhor aqui esse gatinho, eu posso me denominar uma veterinária cat friendly. Sim. Olha, é uma pergunta bastante interessante, porque eu vou dizer sim e sim, na verdade, porque partir já de um atendimento gentil, um atendimento respeituoso, um atendimento carinhoso com o gato, isso já você não precisa de uma certificação, e isso já leva a gente
para um patamar muito mais na frente, né, dos atendimentos, né, onde a gente tem um manejo muito pobre com esses animais e eles acabam se estressando e se traumatizando. Então, o fato do veterinário, do pet sitter, né, que às vezes, muitas vezes agora a gente tem pet sitter que vão na casa das pessoas quando elas viajam. Então, o fato desses profissionais voltados para o atendimento do gato já terem em si, né, a voluntariedade e a sabedoria, né, de que o gato precisa de um tratamento gentil, um tratamento tranquilo, um tratamento sem muita correria, sem muito estresse, né, muito movimento, falação muito alta, é um bicho mais reservado. Então, só o fato de saber isso já coloca essa pessoa aí como um cat friendly. E, além disso, a certificação cat friendly, ela advém aí da Associação Americana de Felinos, que inicialmente, então, partiu, né, com essa certificação, aonde você vai fazer o curso, né, de Cat Friendly Veterinarian, que vai ser o veterinário amigo do gato, ou então a clínica amiga do gato. No caso, a clínica, ela precisa ter elementos, não só elementos físicos na clínica, como a recepção separada, o atendimento adequado, os materiais adequados para o tamanho do gato. Então, toda a parte médica, ela precisa estar voltada para o gato e certificada conforme o protocolo que essa certificação exige, assim como a atualização e também cursos para toda a equipe. Desde a secretária, ela precisa ser certificada para um atendimento cat friendly, porque ela vai ter o contato com o gatinho, né? Imagina um gatinho nervoso chegando, até a auxiliar veterinária, a enfermeira veterinária. Então, todos os membros da equipe devem saber lidar, né, com o gato de maneira amiga do gato. A gente fala cat friendly, mas em português a gente pode falar uma clínica amiga do gato, né? Ou seja, ser amiga do gato simplesmente é entender a espécie com as suas particularidades e, respeitando essas particularidades, adequar o nosso atendimento veterinário a uma espécie tão sensível. Uhum. E tem essa certificação aqui no Brasil? Só faz no exterior? Como é que funciona? A certificação para as clínicas é através da Associação Americana de Feline Practice, isso, a AFP. Então, através dessa associação, você se filia a essa associação e lá dentro você vai buscar para a sua clínica a sua certificação Cat Friendly. Eles vão entrar em contato com você, fazer uma solicitação de adequação da clínica de uma maneira física, né, como eu falei, assim como adequação também da equipe, como cursos, como especialização. Existe alguém na equipe que tem a formação, né, de especialização em felinos. Então, é uma certificação que hoje no Brasil a gente tem o selo, no mundo, né, a gente tem o selo Silver e o selo Ouro. Então, aqui em Campinas, a gente acredito que tem a MedCat, que é o selo ouro de certificação pela Associação Americana, mas no Brasil a gente tem várias clínicas, no estado de São Paulo, várias clínicas aí já com esse certificado. Ah, fantástico, muito bom saber. Olha só, oi Sâmia, a Sâmia não está aqui aparecendo nas câmeras hoje, mas está aqui com a gente na live, nossa jornalista. Aí ela perguntou, um veterinário cat friendly usa alguma contenção em gatos mais ariscos? Se sim, de que tipo? Ai, perfeito, ótimo. As contenções, elas são atividades, né, que nós precisamos fazer quando a gente precisa que o gato fique contido, certo? Então, assim, o gato fique paradinho. Então, vamos falar, por exemplo, de uma contenção para uma coleta de sangue. Na coleta de sangue, o gato precisa ficar paradinho, com o braço esticadinho, onde a gente vai fazer a punção, né? Geralmente aqui na MedCat a gente faz a punção do bracinho e não do pescocinho, mas existe também a coleta de sangue da veia do pescocinho.
E o gato precisa ficar paradinho, né? Diferente de um ser humano, assim como o cachorro também precisa ficar paradinho, diferente de um ser humano que a gente vai lá, tira sangue, coloca o braço, ela fala, é só uma picadinha. A gente entende tudo isso, né? A gente tem o cognitivo de falar, olha, se eu ficar paradinha, é só uma picadinha e daqui a 5 minutos eu já estou no meu carro indo embora. O gato não consegue fazer essa compreensão, então, esse cognitivo todo. Então, é muito assustador para o gato vir, por exemplo, fazer uma coleta de sangue. Isso significa que a gente, para fazer uma coleta de sangue, quanto menos assustadoras nós formos, mais simples vai ser a nossa coleta. Então, aqui na clínica, de até mesmo gatos mais ariscos, as contenções a gente faz na contenção que está certificada até pela Cat Friendly, que é nas cobertinhas. Então, uma coberta com o Feliway, com o feromônio felino, a gente coloca ali o feromônio, envolve o gatinho nessa cobertinha, ele fica se sentindo até protegido ali dentro, né? Porque segurar o gato no cangote só vai piorar essa situação, ele vai ficar com mais medo ainda. Então a gente contém o gato dentro desse enroladinho que a gente chama, né, de um sushi de gato ali, a gente faz um enrolado, só a mãozinha para fora, carinho no gatinho, até mesmo para gatos ariscos, eu vou jurar por Deus para vocês que isso pode acontecer. Agora, isso para gatos, vamos dizer, ariscos, que são refratários a uma manipulação. Então, se a gente for devagarzinho na contenção, quanto menos invasiva a contenção para ele, mais fácil fica para a pessoa fazer, o técnico que está ali para fazer determinada, que seja uma coleta, que seja, né, um exame, fica mais fácil para ele, porque vai passar essa fase assustadora. E aí, gatos que não permitem de jeito nenhum, gente, aí sim a gente gruda no gato, cata em cima, pega no cangote, coisa... Não, de jeito nenhum. Então, se o gato não permite essa manipulação cat friendly de jeito nenhum, a gente passa para outro tipo de contenção, que é a contenção química. Hoje em dia a gente tem medicamentos até que a gente dá em casa para o gatinho, o tutor dá em casa, 2 horas antes dele vir para a clínica, ele faz essa medicação no gatinho ele mesmo em casa ali, 2 horas depois o gato chega muito mais tranquilo, né, muito mais menos refratário à manipulação. Então fica muito mais simples também do veterinário agir. Então, o que eu costumo sempre falar aqui, né, ensinar, é que não adianta a gente bater de frente com o gato, porque em algum momento a gente não vai conseguir aquilo que a gente está se predispondo a fazer, que é, por exemplo, uma coleta de sangue, ou então a gente vai acabar machucando o gato, nos machucando e principalmente traumatizando esse felino. Da próxima vez que ele vier, que antes era só uma vacina, né? Nossa, uma vacininha aqui. Aí, para a vacina, ele já não deixou, então ele já agarrou o gato, segurou no cangote, travou ele na mesa, espetou o gato uma vez, ele pulou no teto, espetou de novo, ele pula de novo no teto e vai embora com meia vacina. Aquele caos, né? Todo mundo arranhado, machucado, o tutor mordido, a criança chorando, ou seja, aquele caos todo. No ano seguinte, a gente tem que pensar que esse gato se traumatizou. No ano seguinte, ele só de chegar no veterinário, ele não vai querer mais sair da caixinha. O que no ano anterior ele tinha saído, ele explorou o consultório, só que na hora da contenção, a contenção foi indevida, ele se traumatizou, para o próximo ano tudo já vai ser mais difícil. Então, o importante é fazer a contenção até onde o gato permite. Ele não permitiu mais aquela contenção, a gente tem como lançar mão, né, de sedações, de contenções químicas muito seguras, para que esse gato permita, em vários níveis de aceitação, que permita a manipulação. Tá? Desde só simplesmente vir com mais sono para a clínica já permite, até aquele gato que é extremamente feral, por exemplo, um gatinho que uma pessoa pegou na rua. A minha Luísa, a sua Luísa. Quando chegar no nível Luísa, então já entra até nesse atendimento, pode ser a sedação mesmo, já na clínica. Sim, já pode ser a sedação. A gente tem protocolos e são
profissionais experientes e altamente qualificados para fazer a sedação em um gato com segurança, certo? Então, assim, não necessariamente mais a gente precisa ter sedações inseguras, né, ou que tragam um risco muito alto para o gato. Ah, sim. Olha, tem uma amiga da Luísa que está descrevendo a Sofia, né, doutora? Sim. A Sofia, sim. A Sofia é uma gatinha que a gente vai sempre com muito cuidado, é uma tricolor, né? O time das tricolores, não sei se a sua é tricolor também, mas é o time das tricolores. E então a Sofia a gente realmente vai, e é uma gata que nunca sofreu trauma. Ela tem uma particularidade de ser assim, e ela não é uma gata que nasceu na rua, que sofreu maus tratos, nem nada, é uma gatinha que só tem a particularidade de não aceitar manipulação. Muitos gatos são assim, em casa são super dóceis, deixam fazer tudo, não são agressivos nenhum, mas eles têm medo quando eles chegam aqui na clínica, e esse medo para o felino pode se simplesmente transformar numa reação de não deixar com que a gente se aproxime, certo? Então, não deixou, a gente vai devagarzinho, a gente espera, tem o seu tempo, e se a gente precisa, então, aí, a Sofia precisou um dia, de fazer uma fluidoterapia, intravenosa, então precisou ter um acesso venoso, não permitiu de jeito nenhum, então a gente ceda, faz o acesso venoso, acorda o gatinho e fica tudo certo. Ai, muito bom saber. Olha, a Tiana também tem uma tricolor fera. Então, o time das gaterras feras. Toca aqui. Ai, doutora, então, só uma coisa que eu lembrei também de um vídeo que eu vi há algum tempo. Aquela contenção que antes, sei lá, vinham 2, 3 vets com toalha e luva e não sei o quê, caiu completamente. Se alguém se deparar com esse tipo de atendimento qualquer dia... Não aceite. Exatamente. Então, assim, hoje, a contenção, que é o Scurfling, a contenção pelo cangote, a gente sabe que ela é dolorida, ela não faz lembrar a mãe do gato. Nós não somos mãe de gato, Então, a mãe do gato é a mãe do gato, a mãe carrega o gato, o seu filhote, nós não estamos nessa posição. E que, inclusive, quando a mãe carrega o seu filhote pelo cangote, ela está passando naquele momento por realmente neurotransmissor mesmo, de sistema nervoso, de que estamos em situação de perigo. Então, esse gato, na hora que ele é pego pelo cangote, esse filhote, ele imediatamente tem a comunicação com a mãe de que a mãe está falando o seguinte: estamos em situação de perigo, portanto, estamos fugindo de um cachorro, estamos subindo no telhado, estamos indo para um outro lugar, eu preciso mover vocês de lugar, então vocês vão ficar quietinhos. É por isso que o gato filhote, quando a mãe pega ele pelo cangotinho, ele fica quietinho, porque é uma comunicação entre mãe e filho de falar: fica quieto, que nós estamos em situação de perigo e eu preciso mover vocês daqui, certo? Então, isso é o que a mãe gata faz. Quando a gente chega aqui e faz isso no gato, o que a gente está fazendo? Segura ele pelo cangote e fala: você está em situação de perigo. Então, o gato pensa: meu Deus, estou em situação de perigo, O que está acontecendo, Ela é o perigo para mim, ou da onde vem o perigo? Esse ambiente é perigoso. Então, tudo que a gente tenta fazer com feromônio, de tentar mostrar para o gato que ele está em ambiente seguro, a hora que a gente pega pelo cangote, a gente está passando imediatamente um sinal neural mesmo de que ele está em situação de perigo. Portanto, o Scurfling não pode de jeito nenhum, nem em casa, nem aqui na clínica, nem pelos tutores, nem pelo veterinário. Focinheiras também não, O gato não vai se adequar a focinheiras, exato. Esparadrapo nas unhas, isso também assim é uma atrocidade, Então, para que o gato não arranhe, passar esparadrapo nas unhas, em gatinhos que estão internados, por exemplo. Que mais uma atrocidade assim? 3, 4 pessoas segurarem um gato, O gato tem como seu órgão de estresse o pulmão, então a gente não pode permitir que esse gato, fique tão
tão contido, né, que ele começa a ficar com dificuldade respiratória, porque ele está ofegante. Então, um gato ofegante já é mau sinal, certo? Então, assim, essa ofegância pode vir do quê? Da luta contra 3 pessoas que têm pelo menos 100 vezes o peso, né, desse gatinho aí. Então, imagina uma pessoa, digo 100, mas imagina uma pessoa aí, né, de 60 quilos, 80 quilos, fazer contenção de um animal de 3 quilos. A força que a gente coloca lá é completamente injusta. Então, esse gato vai ficar ofegante e ele pode sofrer até algum dano. Então, não pode. Contenção firme, contenção forte, focinheiras, esparadrapos, scruffling, nada disso está valendo mais. Tá? Hoje, quando a gente faz coleta de sangue na clínica, quem já um dia passou comigo, sabe que a hora que eu vou fazer coleta, eu falo, faz carinho no focinho, vai conversando com ele que dá tudo certo. E dá. Ai, que bom, né? Que a gente está nesse caminho agora. Aqui, bigode de gato, doutora Cíntia, diagnósticos assertivos nos 3 gatos meus que levei nela. Ó, o feedback aqui para a doutora. A Lucinha comentou, eu fico muito brava quando pego o meu gato assim, né, aqui no cangote, coloco focinheira, também já passei por atendimento que me sugeriram focinheira, tudo isso que eu comentei, já passei por isso com a minha gata, geralmente gera um trauma. Então, doutora, só para a gente ir finalizando, o gatinho tá tudo bem, o protocolo de vacina anual, e é esse o período, então, ideal para os tutores devem levar os seus gatos, certo? Sim, os gatos a gente vai ter períodos conforme a sua faixa etária e também conforme as suas necessidades, conforme as comorbidades. Então, para gatinhos, né, de faixa etária, gatos jovens, a gente orienta que venham uma vez por ano para que a gente faça determinados exames, aí é uma classe de exames para gatos jovens e o protocolo de imunização, certo? Gatos que começam já na sua fase adulta, se eles têm alguma comorbidade já existente, então o veterinário pode solicitar que ele venha a cada ano ou a cada semestre, ou às vezes até a cada trimestre, né? Depende da comorbidade que esse gatinho pode apresentar. E gatos maduros, com certeza, né, anualmente, as investigações, né, de exames de sangue, exames de imagem, esses são necessários anualmente. Aí eu já estou falando de gatinhos acima de 10 anos, né, que são os gatos mais sêniores. Esse sim, então, a gente anualmente, impreterivelmente, a gente busca ver esses gatinhos para falar aquela chamada medicina preventiva, que é muito melhor do que a medicina corretiva, né? Então, a gente já saber aonde a gente está lidando é muito melhor, certo? Mas aí vai variar conforme idade e conforme comorbidade, ou seja, doencinhas que eles têm. Uhum. Muito bom, doutora. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, a gente já está chegando quase uma hora. Essa conversa está muito boa, tenho certeza que a gente ainda tem. É gostoso demais falar de gato, né? Olha, e assim, a gente vê que existem agora, então, todo esse cuidado, os protocolos, né, para que a gente olhe para os nossos gatos como gatos e os respeitem como tal, né? Então, não é qualquer tratamento e eles não ficam. Eu tenho certeza que a minha gata, ela não fica cansada por acaso, porque antes, por falta de conhecimento meu, do profissional, tudo isso aconteceu, né? E que bom que agora a gente tem como se informar, né? Então a gente tem aí, pode lançar mão das nossas conversas aqui online, dos conteúdos e de profissionais que infelizmente estão buscando essas especializações e até tendo clínicas especializadas, né, aqui na nossa cidade de Campinas, que é uma cidade grande, então a gente está aqui com esse privilégio de ter uma clínica especializada na atendimento de feliz. Então, como gateira, como tutora, também eu só tenho a agradecer. E eu queria agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente, agradecer de novo a participação da doutora, e se tiver mais uma palavrinha assim, só para a gente finalizar. Certo. Olha, gente, eu queria deixar realmente a paixão que a gente tem por essa espécie, que é
apaixonante, apaixonante. Então, assim, o convívio, a rotina, o roçar de um gato na nossa perna quando a gente chega em casa, o subir do gato num teclado de computador e você vê ali aquele monte de teclinha, você fala, tudo bem, aquele pelo que a gente vê na roupa, aquele, né, outro dia eu pisei numa coisa que eu não sabia direito se era um vômito, o que era aquilo, né, se era uma ração largada por ali, mas assim, tudo isso faz com que a gente reconheça o amor que nós temos por ele, por eles, por essa espécie maravilhosa, e faz com que todos esses gestos que eu falei agora, né, um roçar na perna, um miar com aquele ronronado no finalzinho, né, o furrinhal, saber que é uma espécie que só nos devolve amor e carinho também. É uma espécie que se relaciona com o ser humano com a devolução, a devolutiva de muito amor e de muito carinho. Então, o que a gente teve, né, de mito de muitos anos, graças a Deus atrás, de que o gato só gosta da casa, não gosta do dono, isso é realmente um mito e eu queria deixar isso como uma mensagem muito bonita de que as relações entre o tutor e o gato, elas são verdadeiramente de amor e afeto. Ah, que bom. Amei sua palavra, doutora. Mais uma vez agradeço e acho que a gente tem muito mais coisa que a gente pode conversar. Vamos marcar mais live. Vamos sim. Falar sobre os comportamento, né, dos gatos também. Sempre tem algumas coisas que a gente, até nós todos e ainda muitos outros profissionais, a gente ouve, né, comentários assim que fala, não conhece gato. A gente e o Jack só tem a agradecer a doutora, lindas palavras. Obrigada, doutora, por todo mundo com a Sofia. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Também para os nossos gatos e para a doutora. Pessoal, muito obrigada de novo, doutora. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, gente. Muito obrigada. E até a próxima live, pessoal. É isso mesmo. Eu quero live de sociabilização. Boa. Ai, boa. Ótimo assunto. É difícil. Vai marcar aqui com a doutora. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. E eu tenho certeza que agora todo mundo vai apertar o peludinho ali e ronronar bastante com ele. Isso mesmo. Só lembrando, o Insta da clínica da doutora Magic Cat Medicina Feliz, é isso? Que está aqui na nossa live. Exatamente. Então, pessoal que estiver aqui na região, em Campinas, pode procurar ali a clínica, que é certeza de um bom atendimento. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Muito boa noite. Miaus para vocês. Tchau, tchau.